Nesse vídeo eu vou falar sobre o Dividend Yield. Bom, o Dividend Yield, em primeiro lugar, vamos explicar o que é o Dividend Yield. O Dividend Yield é o valor que você recebe como dividendo de uma ação que você tem de uma empresa, dividido pelo valor pela cotação de fechamento dessa empresa. Então, para dar um exemplo, eu recebi R$10 de dividendo. Essa ação está cotada a R$100, o yield é de 10%. Tá? Então, eu vou comentar agora algumas coisas em relação ao material que eu preparei sobre o yield. Em primeiro lugar, é um arquivo que eu gravei no ano passado. Vamos procurar ver aqui quando é que havia sido gravado esse arquivo. 10 de agosto de 2012 eu havia gravado esse vídeo para, em primeiro lugar, se examinar como os sites apuram o valor do yield. Como é que eles vão apurar o yield? Então eles vão procurar ver o total de dividendo que essa empresa pagou nos últimos 12 meses em relação à cotação de fechamento. Então sempre isso no período de um ano. Aqui esse vídeo está sendo gravado em 10 de agosto, portanto o exame vai desconsiderar já o 10 de agosto de 2011. Por isso, de um dia para o outro, o yield vai mudar se a empresa no ano passado havia feito o pagamento de dividendo, por exemplo, em 10 de agosto de 2011 e no 10 de agosto de 2012 não fez. E esse exemplo é o exemplo que eu vou colocar no caso da Eletropaulo. Então você vê aqui a Eletropaulo, R$19,05 fechamento, yield de 20,2%. Então vamos apurar como é que se chegou à apuração, como é que se chegou a esse valor de 20,2%, que no caso é um yield bastante interessante, porque, evidente, quanto mais alto o yield, melhor é. Significa que mais você em tese recebe de dividendo em relação ao valor que você investe. Então, no site do GuiInvest, por exemplo, eu peguei aqui o somatório dos dividendos nos últimos 12 meses e coloquei isso numa planilha Excel. Então o que você vê aqui? Dois casos, olha só. No dia 9 ela apontaria um yield de 29,7, porque nós somaríamos todos esses valores de dividendos pagos. Já no dia 10 sai fora esse valor de 1,80, portanto fica um valor recebido de R$3,84 ao longo de um ano, dividido pela cotação de fechamento de R$19, a gente chega então aos 20,2%. O interessante de se analisar agora é fazer um pulo para o futuro. Vamos olhar então efetivamente a data que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo em, deixa eu abrir aqui, agora 25 de julho de 2013. E se você acompanha a Eletropaulo, ou vai ser informado agora, o que eu tenho a dizer é que a Eletropaulo caiu vertiginosamente ao longo desse período seguinte, né? Então vamos examinar de novo agora no site do GuiInvest. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao site, eu estou em primeiro lugar aqui demonstrando como é que se apura o valor do yield. O que a gente enxerga, né? Essa cotação antes era R$19, agora está R$6,28 e o yield é só 5,4%. Isso significa dizer o quê? Que de tempos para cá, simplesmente a empresa parou com o pagamento de dividendos. Houve uma queda bastante forte no nível do valor pago de dividendo. Nós vamos abrir isso agora, vamos procurar então ver os valores pagos, né? Deixa eu pegar aqui, proventos. Então a gente vê aqui na parte de proventos, por exemplo, olha só. Ela até 2012 ela havia pago R$3,39, aqui em 2013 pagou centavos. O primeiro ponto que eu quero considerar aqui é a chance de haver distorção na análise. Porque imagine o seguinte, se você pegar uma empresa que paga todo ano, vamos supor em setembro, e é 10% yield todo ano, no ano seguinte ela pague só em outubro. Durante esse um mês que ela demorar para pagar, ela continua regularmente pagando todo ano. Durante esse um mês, se você for olhar o yield, vai aparecer como zero, porque passou um período de 12 meses e ela não pagou nada. E se ela pagar em outubro e for de novo 10%, e no outro ano ela voltar a pagar em setembro, durante um mês você vai ter uma informação de 20% de yield. Então, esse é um ponto já. Quando a empresa não tem pagamentos regulares sempre na mesma data, você por vezes vai chegar a uma informação que é absolutamente distorcida. O outro ponto é que não basta uma empresa ter um yield alto e contar com isso, porque esse yield considera os valores que ela pagou de dividendo, que não necessariamente ela vai continuar pagando, que foi o caso da Eletropaulo. Então, se uma empresa tem uma queda bastante forte nos valores pagos de dividendo, a consequência disso também vai ser uma queda provável no valor da ação,
e o yield vai cair junto com ela. Então a gente vê que quem fazia uma opção de comprar a Eletropaulo considerando que ela tinha um yield alto, isso só poderia se confirmar se ela de fato continuasse pagando esse dividendo, que não foi o que aconteceu. O que vai acontecer para frente a gente não sabe, efetivamente o mercado ele exagera em alguns momentos quando a empresa está pagando muito dividendo e exagera em outros momentos também quando ela deixa de pagar. Agora, o ponto é, será que essa empresa recupera ou não? Isso de fato não sei e ninguém sabe. Tá? Eu não estou aqui para, no caso do vídeo, fazer considerações nesse sentido. Tá? Bom, algumas coisas que eu queria considerar adicionalmente o que eu faço então, por exemplo, aqui no site do W7 para buscar informações de uma forma diferente, né, em relação ao yield. Eu tenho essa notícia aqui, é só procurar na aba de notícias e artigos, somatório do yield ao longo dos anos. Tá? Então eu justamente comento nessa notícia esse problema em relação a algumas distorções que se pode ter. E eu procurei fazer o quê? Eu procurei no site do site da Bovespa buscar um arquivo que você pode localizar assim, ó, mercados, empresas, consultas, proventos em dinheiro. Se você clicar aqui, vai aparecer um arquivo para download, que é um arquivo que mostra todos os proventos. Eu peguei exatamente esse arquivo e fiz um trabalho com ele em Excel, que eu vou abrir aqui para mostrar, que é o seguinte, eu procuro, aqui ó, o que eu procuro fazer? Eu procuro todas as informações de dividendos pagos, de diversas empresas, aqui uso uma forma de concatenar, ao longo dos anos para criar uma tabela dinâmica. Esses valores apontados aqui de dividendo pago, provento em relação ao preço, eles são o quanto representava esse dividendo em relação ao último preço com o direito no caso. Então, montando uma tabela dinâmica, a gente tem condição de ver ao longo dos anos quais empresas têm uma regularidade maior no pagamento de dividendos. Tá? Então é só uma informação adicional, porque, como eu digo assim, se você vai pegar uma informação isolada de um yield alto, por N motivos ela pode te dar uma impressão absolutamente distorcida. Então a minha preocupação de colocar esse arquivo, na verdade ele é um arquivo que está disponível no site da Bovespa, eu só tenho aqui, o que eu fiz foi um trabalho manual de gerar a tabela dinâmica, é simplesmente buscar dar uma chance maior de se enxergar se essa empresa ao longo dos anos ela tem uma tradição de pagamento de dividendo. E aí você vai poder encontrar aqui, vamos pegar um exemplo, não, Petrobras, vamos procurar aqui Petrobras, não, OGX não, Petrobras, ó, Petrobras PN, ó. Então você vê aqui ao longo dos anos o yield que ela vinha pagando na faixa sempre de 3, 4, 5%. Efetivamente esse é um arquivo que eu vou atualizar ele uma vez por ano, é o que basta. O objetivo é só ter uma informação a mais para não se basear uma tomada de decisão numa informação isolada. Encontrei uma empresa que tem um yield alto, mas peraí, deixa eu enxergar se essa empresa tem um histórico de pagamento de dividendos. Deixa eu mostrar para vocês também uma outra observação, que vamos dizer assim, é uma crítica que eu faço à forma como se aponta o yield. Por quê? Porque se examina o yield sempre olhando o quanto ela pagou de dividendos em relação à cotação de fechamento, a cotação atual. E isso acaba dando a chance de nós termos algumas distorções também de análise. Imagina aqui o caso, olha, de 3 empresas que eu colocasse lá em dezembro de 2008, as 3 cotadas a R$100. E ao longo de 2009, 2010, 2011, 2012, elas sempre pagassem R$2 de dividendo. Agora no final de 2013, vamos supor que essa empresa A estivesse com a cotação R$100, por N motivos, perspectivas futuras, enfim, a cotação de mercado. A empresa B tivesse a R$200 e a empresa C a R$50. A gente apontaria que a empresa C tem um yield de 4%, então você eventualmente seria motivado a investir mais nessa empresa, enquanto que as outras empresas teriam yields menores. Mas todas elas, na verdade, ofereceram para o acionista que colocou lá em dezembro de 2008 R$100 o mesmo resultado. Então o yield ele acaba sendo distorcido pela oscilação do papel. Se você tiver um papel que varie muito, que oscile muito, suba muito, ele vai puxar o yield para baixo, e eventualmente um papel que caiu vai puxar o yield para cima. E não necessariamente um yield alto, alguém que tem um papel que está em baixa, vai significar que esse papel vai subir, que aquela é a melhor empresa para se fazer o investimento. Então, o que eu defendo é que se buscasse de uma data anterior, e esse seria algo bastante trabalhoso que as corretoras deveriam fazer, pegar cotações anteriores, anular dessa forma o efeito das oscilações e apontar a partir de uma data anterior
o quanto essas empresas têm crescido em relação ao pagamento do yield, em relação ao pagamento de dividendo. Porque vamos imaginar o seguinte, pegue hoje uma empresa, vamos supor a Petrobras, que esteja dando aí um yield de 2% com o papel cotado a R$17, que deve ser mais ou menos onde está hoje a cotação do papel. Esse yield é baixo, mas ele é baixo para essa pessoa. Para uma pessoa que está comprada a R$2, o yield é altíssimo. E o que vale é o yield efetivo que ela tem, o yield pela cotação que ela comprou efetivamente o papel e não da cotação de fechamento. Então, se a gente fizesse uma análise considerando como base o período anterior, a gente teria a condição de enxergar melhor quais são as empresas que estão pagando, que têm crescido em relação ao pagamento de dividendo e anularia o efeito da oscilação do papel. Isso não é fácil de fazer por alguns motivos, e eu coloquei aqui abaixo a explicação deles, em especial porque ocorrem agrupamentos, desagrupamentos, aumentos de capital, recompra de ações, quer dizer, ocorrem eventos que fazem com que mude a quantidade de ações circulando no mercado. Isso então acabaria distorcendo a análise e torna bastante trabalhoso se fazer esse apontamento. Para dar um exemplo, então, uma empresa que tivesse aqui, vamos supor, dezembro de 2010, 100 ações, R$1.000, um yield de 10%, pagou R$100 de dividendo. Se a gente for pegar o histórico, buscar quanto ela havia pago de dividendo no passado, a gente pode pegar num período anterior, ela pagou só 10 de dividendo, nossa, mas ela pagou pouco, mas havia uma quantidade de ações muito maior. Então, de um ano para o outro, de 1.000 ações para 100 ações, significa o quê? Ela fez um agrupamento. Mas tanto num caso, 10 ações, 10 de dividendo para 1.000 ações, o yield que ela pagou em relação à carteira aqui no caso, nos dois casos o yield vai ser 10%. Então, quando a gente corre para trás em relação a fazer, deixa eu analisar o histórico de quanto essa empresa pagou de dividendos no passado. Isso pode nos gerar uma distorção, porque com os agrupamentos, desagrupamentos, aumento de capital, com tudo isso, com a recompra de ações, mudou a quantidade de ações que estão circulando. Então, fazer esse trabalho desde uma data anterior para frente é algo bastante trabalhoso, e aí é que entra dizer para a corretora efetivamente fazer um trabalho bacana nesse sentido de se procurar fazer esse levantamento de forma a anular o efeito da oscilação que o papel teve no futuro, bem como das mudanças na quantidade de ações que estão circulando. Poder ver efetivamente para quem fez o investimento no passado qual é o seu yield efetivo. Porque, e é isso que a gente acaba encontrando, muitas vezes se olha para uma empresa dizendo, mas o yield dela é baixo para quem for comprar eventualmente agora, para o camarada que comprou pelo preço, muitas vezes, por exemplo, Petrobras, que quem está comprado a R$1, R$2, para ele o yield continua sendo altíssimo, né? Porque o que vale efetivamente é por qual custo ele tem esse papel na sua carteira. Então, se ela está pagando hoje um dividendo, ele vai fazer a conta em relação ao valor que ele comprou, o quanto ela está pagando de dividendo. E o que é bastante importante sempre se considerar, que fica a dica, né, é que só existe uma forma de se exercitar juro composto em mercado de ações. É pegar o dividendo e comprar mais ações, em especial comprar mais ações de boas empresas. Esse vídeo é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, mas enfim, esse é um ponto que eu sempre abordo nos cursos e para falar e explicar um pouco dessa informação sobre dividend yield, que é uma informação importante de análise fundamentalista, mas que dá a chance de algumas vezes ter algumas conclusões precipitadas, e na verdade esse é o principal ponto. Quando você vai investir numa empresa, é a capacidade, a perspectiva de você ter resultados futuros com ela, receber dividendos do seu investimento, dividendos do lucro que essas empresas venham a ter no futuro.